Boas a todos. Bem, vamos começar o nosso tutorial com Microsoft Excel. Então, neste caso, eu vou abrir o meu Microsoft Excel, por exemplo. Temos aqui. Então, eu ia abrir. Ao abrir, apresenta-me essas informações. O que nos interessa é esta primeira opção. Então, vamos clicar. Antes de qualquer explicação, outra vez vou mostrar como é que se muda a língua. Por exemplo, temos aqui, para mudar a língua, nós vamos a essa secção aqui, que é o ficheiro. No Excel, que está neste momento configurado para a língua inglesa, aqui estaria a expressão, a palavra file. Então, íamos, na versão inglesa é file option, em português é opções. Teríamos que ir à language em inglês, em português é idioma. Então, estando aqui, clica nessa secção que é a language. Então, escolhe a língua que a gente quer. Se for a língua inglesa, clica nela e marca como definir ela como preferencial. Ou se for outra língua qualquer, né? Ou árabe, ou língua que tiver, basta ter ela aqui como configurada e no final carregar OK e fechar o programa. Vir aqui, depois do OK, vir aqui, fechar o programa, abrir ela de novo, ela vai abrir já com a língua que você definiu que é a tua língua de trabalho. Antes de qualquer coisa, eu vou ter alguma dificuldade, vai notar alguma dificuldade, porque eu sempre utilizei o Microsoft Office, ou tenho utilizado com grande frequência, ou quase sempre, na língua inglesa, mas aqui eu vou configurar ela para a língua portuguesa, para nós entendermos como é que ela funciona. E você que provavelmente está na Inglaterra ou num país que fala inglês, que tem isso configurado em inglês e quer aprender inglês, então eu peço algum cuidado ou que se tiver interesse em particular, então deixe-me saber. Então, nós aqui, como podemos ver, nós aqui no Excel vamos reparar, ao abrir Excel, vamos encontrar uma janela assim, um painel como este, e vamos reparar que ela está dividida basicamente em 5 secções, que são o cabeçalho, essa secção a verde. Depois temos a secção do menu, que é o ficheiro base, em português seria ficheiro base, inserir, esquema, e em inglês seria file, home, insert e por aí. A layout, acho eu, e por aí. Então, depois teríamos essa segunda secção, abaixo dos ficheiros, que são informações ou ferramentas associadas a cada menu. Por exemplo, na menu base, essas informações, essas ferramentas estão disponíveis, mas se mudarmos para inserir, vamos encontrar outras ferramentas. Esquema de página, vamos encontrar ainda outra e assim por diante. E depois, aqui, a partir daqui, nós temos a nossa área de trabalho, que é a área de trabalho dentro do Excel. O que é que isso significa? Significa que toda essa área nós podemos introduzir informação. Introduzir, apagar, alterar e por aí. Então, uh, basicamente, para introduzir, alterar e manipular a informação, nós podemos fazer ela através de toda essa secção, toda essa secção, como podemos ver, toda essa secção aqui, amarelo, e ou podemos também introduzir através daqui. São essas duas opções que nós temos. Para como é que essa funciona? Por exemplo, vamos escolher essa célula, chama-se isso célula. Então podemos vir aqui e escrever, por exemplo, Lei Soares, ou podemos chegar aqui nela e clicar diretamente nela e escrever também Lei Soares. Ela já assumiu. Sim. E podemos apagar toda a informação diretamente ou chegar aqui e apagar toda a informação que existe dentro da nossa área de trabalho. Atenção, clicando aqui, apagando, ela vai apagar tudo, mesmo informação que tiver escondida, ela vai apagar tudo. E dentro da nossa área de trabalho, nós temos, podemos notar que está organizado por ordem alfabética, A, B, C, D e por aí. E se nós carregamos Ctrl, seta para lado esquerdo, para lado direito, vamos até a última
última coluna, chama-se cada uma dessas linhas de coluna. Por exemplo, isso é coluna A, coluna B, coluna C, D, E e por diante. Em relação aqui, temos as linhas. Linha número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. E cada um desses quadradinhos chama-se célula. Por exemplo, neste momento estamos na célula C2, ou seja, célula da coluna C na linha número 2. Por exemplo, aqui, como podem ver, o número da célula está aqui. Ou seja, H, coluna H, essa coluna aqui, nessa linha aqui, linha 14, H14. Então, vamos agora para já, deixa a nossa área de trabalho, vamos aqui para o rodapé. No inglês, aqui vai estar escrito Sheet 1, enquanto em português fica Folha 1. O que é isso? Isso facilita, isso é importante, isso é como se fosse uma janela. E existem possibilidade de nós criarmos outras janelas. Podemos criar mais uma, mais outra e assim por diante. Qual a importância disso? A importância disso é a seguinte, eu vou dar exemplo em concreto. Imaginemos que eu sou pescador. Eu quero fazer, eu sou pescador e eu só pesco dois tipos de peixe, atum e, e tubarão, por assim dizer. É só um exemplo. Então, aqui eu ia pôr atum, que é informação, detalhe, atum, ou detalhes do atum, detalhes sobre atum, não, aqui detalhes do atum, sobre atum, enquanto aqui eu ia pôr detalhes sobre tubarão, bem, tubarão, sim, detalhes sobre tubarão. Em relação à terceira célula, eu ia pôr, por exemplo, custo, imaginando que eu quero fazer a análise para saber quanto é que custa cada uma. Quanto é que custa? Eu faço pesca com fim de fazer algo como um negócio. Então aqui seria minha, minha janela, minha folha de lucro. Aqui eu ia pôr quanto para pescar atum, quanto é que me custa ah, o combustível, as pessoas, a alimentação, tudo associado para a pesca de atum, tudo associado aí a atum. Então, nessa secção, eu vou pintar azul. Então, eu ia pôr tudo que é preciso, desde equipamento, combustível, tudo associado para pesca e venda de tubarão. Vamos supor. Então, aqui eu ia calcular só os custos, e aqui, por exemplo, eu poderia calcular, por exemplo, o lucro. Como podem ver, cada uma delas tem uma cor diferente. Basicamente, essa secção possibilita-nos abrir folhas ou janelas sobre um assunto em particular que estamos a analisar. E desta secção, deste lado aqui, temos a possibilidade de diminuir ou aumentar o zoom. Mas dificilmente, bem, podemos ou não precisar. Bem, para já, sobre o painel do Excel, eu acho que para já estamos conversados. Então vamos no próximo vídeo passar a falar exclusivamente sobre menu.